Eu converso com o Dr. Fabrício Rubens Pires Afonso, alergologista. Fabrício, em relação aos medicamentos, quais são aqueles que causam maior problema para a população? Então, de alergia, claro. Existem vários grupos farmacológicos, então, mas aqueles que são mais corriqueiramente usados pela população, que são utilizados, são comprados sem receituário, e são os anti-inflamatórios não hormonais. É um grupo de medicamentos bastante conhecido. Então, são os diclofenacos, o piroxicam, o cetoprofeno, o ibuprofeno, a dipirona, o ácido acetil salicílico, todos fazem parte deste grupo. O fato das pessoas usarem de modo inadvertido, repetidas vezes, ou superdosagem, em questão de tentar insistir, a dor não melhorou, eu vou usar outro comprimido, geralmente sobrevêm os quadros alérgicos, né? Geralmente urticariformes com angioedema, urticária em placas ou vergões, e até podendo levar um quadro de anafilaxia mais importante. Vamos falar o que é anafilaxia para o nosso telespectador. Então, a anafilaxia é uma reação muito grave, seria a reação extrema da alergia, inesperada, embora o paciente possa nunca ter apresentado isso na vida. Geralmente acontece dentro de 15, 30 minutos, é aquele período mais marcante, onde o médico tem que intervir ou o paciente tem que intervir. No caso, a intervenção do paciente seria feita com algum dispositivo que ele já conheceria, ou já teria sido orientado pelo alergologista ou por algum outro médico para poder reverter o processo. É uma reação muito intensa e é geralmente a mais temida. As pessoas sempre reclamam, começam a queixar de dificuldade respiratória, sim, tonturas e aperto na garganta. É porque mata, né? Pode levar ao óbito. Agora, como é que a gente sabe se tem alguma alergia, né? Existe algum teste, alguma coisa que a pessoa possa fazer? Geralmente as pessoas procuram o médico porque já experimentaram algum complexo de sintomas, alguma reação. Então a alergia tem que ter reação, tem que aparecer alguma coisa. Ou uma reação ao medicamento, ou você não sabe o que foi, mas o paciente ainda vai fazer a pesquisa, a investigação. Não existe um screening, não existe uma avaliação sem que tenha tido uma reação. Por exemplo, se você vem até o meu consultório e me pede uma série de exames porque você não sabe se tem alergia, você não tem alergia. A gente só vai saber se você experimentar uma reação. E aí sim a gente vai partir para uma história clínica, para pesquisar através da conversa inicialmente, uma anamnese bem detalhada, porque o alergista geralmente é bastante minucioso na história. E aí a gente pede alguns exames complementares. Agora, aquele exame que se faz, em que você faz aquele... se fazia prick test, é o teste de puntura. Isso. Ele é bastante usual para pesquisar alergenos alimentares e aeroalergenos, que são as proteínas que ficam pelo ar que causam com mais frequência sintomas de rinite, de asma, dermatite atópica, eventualmente urticária, alergia alimentar. Agora, alergia a medicamento é só você sabe só tomando mesmo o medicamento? Em que sentido? O paciente ter a reação? Ele tem que ter tomado o medicamento para a gente suspeitar. Imagine que você tem um histórico familiar de reação a um determinado anti-inflamatório. Será que o seu filho pode ter o quadro? Pode ter o quadro, seu filho pode ter a mesma coisa, mas não quer dizer que ele vá obrigatoriamente reagir. Então a gente não pode proibir o uso, a gente pode ter cautela, não proibir o uso e colocar uma placa de alérgico nesse indivíduo para a vida toda. Que colocar essa placa é muito fácil. Agora tirar e depois encontrar uma alternativa terapêutica para um quadro de dor, febre, uma infecção, fica muito difícil. Agora, uma vez alérgico, por exemplo, eu uma vez tive alergia a sulfa. Uma vez alérgico, é sempre alérgico? Geralmente sim. Algumas doenças alérgicas, por exemplo, na infância, a alergia alimentar ao leite de vaca, geralmente ela tem um início, o meio e o fim. E a gente consegue identificar esse indivíduo que está tornando tolerante
ao leite de vaca e o ovo também. Agora, frutos do mar, por exemplo, crustáceos, geralmente, uma vez que o paciente foi detectado que ele é alérgico mesmo, comprovação com laboratório e testes de provocação posteriores, ele não deve ingerir e nem fazer experiências de usar antialérgico anteriores ao uso da ingestão do alimento. Porque tem gente que faz isso, quer Isso, comer camarão, aí comum. vai e come e toma o antialérgico antes. Exatamente. Qual o risco disso? É um risco que eventualmente o paciente pode evoluir com uma anafilaxia, nunca tendo isso anteriormente. A reação pode ser mais rápida e mais grave. Agora, existem processos alérgicos, por exemplo, urticárias. Isso eu gostaria de comentar sobre a urticária, porque os pacientes têm a doença e muitos deles já entendem que é uma alergia. E a urticária ela tem mecanismos alérgicos e mecanismos não alérgicos. Então, nem toda doença de pele que coça e aparece vermelha é uma alergia. A gente tem que pesquisar, mas é fundamental a história e a conversa com o paciente. E a doença, quando não é alergia, pode ser o quê? Como assim? Pode ser uma doença dermatológica, uma autoimune, por exemplo, uma vasculite. Não é uma doença alérgica, mas ela se assemelha bastante à urticária. E nesse caso é fundamental a história, não é um exame que vai resolver. O exame sozinho, ele não tem menor valor. Ele funciona bem, ele serve para comprovação quando você tem o histórico discutido com o seu médico, né? Já voltamos a falar. Ouça agora a doutora Elizabeth Gambeiro Gaspar, cirurgia dentista, dando uma dica sobre saúde bucal. Olá, Mônica. Hoje eu vou falar sobre tratamento ortodôntico. O tratamento ortodôntico sempre teve muita procura entre crianças e adolescentes. Hoje em dia, muitos adultos procuram esse tipo de tratamento. A dificuldade no tratamento de adulto é que tem algumas limitações dependendo da disfunção que tem a oclusão, essa mordida desse paciente, que vai ser cirúrgico, junto com a ortodontia. Já em crianças, em adolescentes, que a base óssea está em crescimento, dá para lançar mão de aparelhos ortopédicos e escapar dessa cirurgia. O tratamento ortodôntico, hoje em dia, existe os aparelhos estéticos, juntamente com os metálicos, que são os tradicionais, né? Esses aparelhos estéticos tem de porcelana, tem de plástico, de resina. E o nivelamento do dente se dá através de fios que passam no interior das canaletas do brácteis, fazendo com que gradualmente esse dente volte à posição desse arco metálico, nivelando o dente. O tratamento ortodôntico, em geral, as manutenções é de 21 em 21 dias. No começo, requer mais visita ao dentista por causa da instalação desse aparelho, mas geralmente é de 21 em 21 dias. Qualquer dúvida, mantenho à disposição. Até a semana que vem. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. O Smart Center oferece salas executivas que podem ser utilizadas por hora, dia ou mês, além de auditórios para treinamentos, cursos e seminários, salas de reuniões e o exclusivo programa Link, em que o cliente pode divulgar o endereço e telefone do Smart Center para receber encomendas, correspondências e recados. Uma opção inteligente que tem como diferencial aliar comodidade e baixos custos. Smart Center, o seu escritório virtual definitivo.